Olá a todos, a mais um vídeo. Ora bem, hoje vai ser um vídeo com a base do que se passou com o André Ventura, das declarações de André Ventura e das declarações da parte de Angola. Mas antes de avançar por aí, não estou, volto a dizer, não estou aqui a favor de ninguém, mas por não estar a favor de ninguém, que eu não estou estou a dar a base do motivo de estar a falar disto. Não estou aqui a fazer propaganda, estou aqui sim para falar dessas declarações de ambas as partes, mas este vídeo vai acabar a aproveitar essa circunstância para, para falar um bocadinho do. Pronto, para dar aqui o início da conversa. Ora bem, eh, estamos a falar das colónias. Portanto, falando das colónias, podemos começar então. Eu posso começar por falar em termos familiares. Eu conheço um pouco da história da minha família até chegarem cá a Portugal, o que não foi fácil para todos, desde, desde os meus bisavós até aos meus tios, porque a minha mãe acabou por não passar por certas dificuldades que os meus tios passaram. A minha mãe já nasceu cá em Portugal, os meus tios nasceram numa colónia africana, que já vou identificá-lo. Ora bem, para começarmos, o início, a parte inicial da história da minha família, claro que tudo isto vem de gerações atrás de gerações, mas a parte que conheço da minha família começa, vou falar a partir dos meus bisavós. Portanto, começa em Goa, na antiga colónia portuguesa, na Índia. E, os meus bisavós conheceram-se lá na guerra, não, sendo questões muito diversas, e quando a minha avó chegou até comparar a guerra da Ucrânia com a guerra que eles passaram na altura das colónias, em que os ingleses estavam em que os ingleses tentaram invadir a parte portuguesa da Índia, pronto, que era a parte de Goa e não sei qual é que era mais das outras províncias portuguesas. Ora bem, vieram, acabaram por sair das colónias e acabaram por vir para Santo Tomé. Mas o meu bisavô e a minha bisavó conheceram-se na guerra. Tive tios avós que nasceram na Índia, incluindo a minha avó, na altura das guerras. Depois vieram para Portugal não, para Santo Tomé, porque Salazar perdeu as colónias indianas. E quando vieram para cá, uh, podemos dizer que já começa, que a parte familiar já começa já começamos com alguns traumas, porque é assim que começaram os traumas de guerra, é as pessoas estarem dentro da guerra. Graças a Deus, os únicos afetados, infelizmente, foram só os homens de família. Que foi o meu bisavô, que já faleceu, e o meu avô, que neste momento já tem os problemas de saúde, que se agravaram derivado também às circunstâncias que foram. Mas pronto, histórias distintas ajudou a agravar, sendo um ex-combatente. Ora bem, o meu bisavô vem para Portugal, os meus avós conhecem-se uh, em Santo Tomé. Voltamos a dizer outra vez, colónias, desta vez não totalmente em guerra, mas estamos a falar de guerrilhas, que na altura das África, houve uma fase em África que havia as guerrilhas em que Portugal tentava manter as colónias e garantir que tudo estava seguro para o Estado, ou seja, o Estado queria assegurar as zonas portuguesas. Aí continuamos com guerrilhas.
mas tenho família lá, onde nasceram mais tios-avós e os meus tios. Ah, ou seja, três tios nasceram lá. E o que é que acontece? Podemos considerar que a minha família esteve em guerra durante muitos anos. Desde a Guerra da Índia, desde a Guerra das Colónias, até que voltaram para Portugal depois de 25 de Abril. Vieram para Portugal. Acho que ainda andaram no vai e vem, mas não sei se foi a família toda, mas não sei se andaram ainda, vieram para Portugal e depois voltaram. Não sei bem como é que isso passou, mas houve umas transições. Vêm todos para Portugal. A minha avó já se tinha casado em Santo Tomé. Tantos tios meus, tios avós meus vieram para Portugal. Conheceram os meus tios avós, conheceram as minhas tias avós, principalmente, maioritariamente, também conheceram os restantes maridos e mulheres aqui em Portugal. Isto tudo para dizer o quê? A minha família teve estas transições todas. Estamos a falar de transições onde foram obrigados, depois do 25 de Abril e com a retirada das colónias portuguesas, com a independência das colónias, vieram para Portugal. Tiveram, primeiro saíram da Guerra da Índia para Portugal porque os portugueses perderam as colónias. Depois temos a guerrilha das colónias africanas, onde os próprios portugueses tiveram que, na altura da descolonização, tiveram que vir à força, muitos perderam muita coisa do que tinham em África, e ou seja, a minha família andou no vai e vem, e isto não estou aqui a fazer-me de vítima, mas isto para falar do quê? Porque estamos a falar do. Agora já não vou adiantar mais história, porque foi a base. Vieram depois do 25 de Abril, mas isto tudo para falarmos do quê? Ah, temos um presidente angolano que diz que a culpa é dos portugueses da, da miséria em África. Temos que entender uma coisa. Se as antigas colónias, desde a Índia até às colónias africanas e até Macau, mas o mais interessante é que a China, que foi dos poucos países que conseguiu manter, pronto, conseguiu preservar a parte portuguesa e tudo o que se teve lá. Claro, fazendo parte da história. E estamos numa fase em que temos um presidente que diz que os portugueses deixaram as colónias na miséria. Isto é o seguinte: voltamos a dizer, não é estar a defender o André Ventura. Podemos considerar que os antigos presidentes da República e os antigos governantes, os anteriores governantes, fizeram tudo de uma maneira onde quem sofreu na pele não foram os governantes, porque todos os políticos, todos os que eram políticos vieram para Portugal. Se calhar muitos voltaram para Portugal e ficaram bem na vida, e houve muitos portugueses, como a minha família, que vieram para Portugal com a roupa que tinham no corpo. Mas a culpa é dos portugueses da miséria que ficou nas colónias. Onde até a minha própria família diz que eles destruíram tudo. Tudo o que foi feito pelos portugueses foi tudo destruído por eles. Pegaram fogo em tudo, destruíram tudo. E agora fico a pensar. E depois temos o André Ventura a dizer, com as declarações que teve. E agora eu digo, aonde é que os portugueses tiveram culpa? Os próprios africanos, não digo todos, mas uma boa parte, quiseram a independência. Destruíram estradas, destruíram habitações, destruíram possivelmente até hospitais, destruíram tudo e mais alguma coisa. E andamos nisto. Onde é que os portugueses tiveram culpa? Não tiveram. Os portugueses que foram lutar pela pátria foram os que ficaram afetados com tudo isto. Eu próprio já presenciei situações de ex-combatentes que alguns, graças a Deus, não pioraram, mas houve muitos que ficaram completamente destruídos, psicologicamente e mentalmente. Mas pelos vistos,
os nossos governantes não sabem perceber isso. Temos ex-combatentes, temos pessoas a sofrer mentalmente e psicologicamente derivado às circunstâncias da maneira que foram feitas as descolonizações, desde saírem com a roupa do corpo, desde saírem para não serem mortos nas mãos de alguma comunidade africana que queria à força a descolonização, e ficamos aonde? Não estou aqui a criticar a comunidade africana. O que eu estou aqui a falar é a culpa foi de quem dirigiu o povo português. Esses foram os culpados. Claro, depois temos André Ventura a fazer as declarações que faz. E o André Ventura tem toda a razão de tudo o que acaba por dizer. Por isso que eu digo, como é que há certo tipo de, de situações em que nós falamos, em que se critica os líderes da oposição, principalmente o líder que fala e que diz aquilo que André Ventura diz, que é o que o povo farta-se de falar constantemente. O povo farta-se de falar. Aquilo que ele diz é o que o povo pensa, é o que o povo diz. Só que derivado à- às atuais situações políticas, o povo muitas das vezes acaba por engolir. Também, principalmente, quando faz as eleições. Quando nós vamos votar, também somos responsáveis. Mas, claro, o povo não quer voltar a ser oprimido, mas o povo está cansado. Quando é que, quando é que os políticos vão entender isso? Acho que nunca vão conseguir. Depois, assim por alto, porque acho que os vídeos têm circulado na internet e o que se viu, atenção, eu sei que temos a democracia a funcionar, mas desculpem, vão levar uma pessoa que já há uns anos atrás prometeu Ferraris, prometeu vinho, prometeu, prometeu o que prometeu, que é para não estar aqui a falar sobre certo tipo de palavras para não estar a ser para não estar a afetar suscetibilidades. Se fosse um político de direita e um político do Chega, vamos supor, um político do Chega, a dizer o que disse e a cantar o que cantou. É nisto que eu falo. Há dois pesos e duas medidas. Enquanto houver dois pesos e duas medidas, o povo português vai chegar a um ponto que eu já, como já disse, eu tenho vindo a referir nos vídeos. Não é o povo português que vai sofrer se um dia o André Ventura ganhar as eleições. São os imigrantes que, se calhar, a maioria, uma boa parte, não têm culpa de certos problemas. Vão ter que sair do nosso país. Porquê? Porque estão ilegais. E nada funciona neste país. Os serviços não funcionam, nada funciona neste país. Por isso é o seguinte: enquanto houver dois pesos, duas medidas, e enquanto houver declarações como houve, principalmente de um parceiro PALOB como Angola, que aquilo ainda é uma ditadura disfarçada de uma democracia, acho que não vamos a lado nenhum. Por isso este vídeo foi um desabafo e foi por isso que eu falei que iria no início, quando falei no queria falar nestas declarações por alto, é nesse sentido. Eu pego no historial da minha família que sofreu nas mãos do Estado em termos de guerras e depois vemos estas circunstâncias a acontecer. Enquanto houver dois pesos e duas medidas e enquanto andarmos, enquanto a comunicação social não começar a fazer o seu trabalho, existem tem grande apreço por grandes profissionais do que vou ver na televisão, mas infelizmente a maioria está a manchar os colegas. É que às vezes não pensamos nisto, mas a maioria dos,
de jornalistas que estão a dar a cara nos painéis estão a manchar a imagem dos colegas que estão a fazer o correto. Ainda eu sei quem é que são os bons jornalistas e quais são os jornalistas que não vale a pena ouvir. Sei, e são poucos. E o mais engraçado é que os jornalistas que têm um grande, que são, para mim, que são os melhores jornalistas de investigação e de economia e de N circunstâncias, são os que menos têm, são os que menos aparecem nas televisões, e hão de reparar nisso. E hão de perceber do que é que eu falo. Pronto, este vídeo foi mais um desabafo do que propriamente as tertulias que tenho feito de pequenos vídeos. Não estou aqui para vitimizar-me. Graças a Deus a minha família conseguiu conseguiu refazer-se com muitas dificuldades. Infelizmente, uma boa parte da minha família já não está cá hoje. Os que passaram, uma boa parte dos que passaram por essas fases já não estão cá hoje. Mas sim, é isto que eu tenho a dizer. Agradeço pelos que me ouvem. Vamos ver se o algoritmo um dia me dá a oportunidade de mais gente a ouvir-me. E é isto. Este vídeo foi pelo menos o segundo maior. Este foi o primeiro, mas tive dois vídeos que ultrapassaram os 10, 12 minutos. Mas sim, este, para além de um desabafo, é para percebermos como é que está o estado político, o jornalismo e a vida dos portugueses. Até à próxima.